disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Maús. E terceiro ano, tudo bom? Então, essa videoaula corre e começa uma troca de ideias, né, do que correção, pois as atividades das últimas videoaulas foram experiências, não é mesmo? Então a gente vai comentar, eu vou comentar aí, fazer um resuminho aí com vocês, né, desse conteúdo que nós estamos aprendendo, tá bom? Então vai ser uma videoaula muito legal, espero que vocês tenham conseguido aí fazer as experiências, tá? Não deixem de registrar, envie para o colégio. Então, bora começar a nossa videoaula. Então, como essa pergunta a gente já vem fazendo, né, ao longo das nossas videoaulas, já que nós estamos estudando o ar. Então, o ar tem peso? Aí está lá na página 53, né? Será que um elemento que não podemos ver tem peso, ou seja, possui massa? Essa pergunta deve ter deixado você ainda mais curioso. O que você pensa a respeito? Como justificar suas ideias? Júlia, por exemplo, acha que é impossível pesar o ar, mas o João tem certeza que o ar tem peso sim. Bom, então, para responder essas perguntas, né, a gente já sabe que ele tem ar, né? Se você não sabe responder essa pergunta e não entende o porquê, volte lá na última videoaula, nas últimas videoaulas, assistam, né? Lembram como os balões levantam, né, os dirigíveis? Pois é, assistam as últimas videoaulas e voltem aqui para a gente iniciar a correção das experiências. Então, a primeira aí, né, é do balão. Aí, o balão comum mesmo, na realidade tem gente que chama de balão, tem gente que chama de bexiga, não importa, pessoal. Aí a gente precisava desse balão que é utilizado em festa, tá? Que só enche assim, só de enfeite, tá? Diferentemente daquele balão que eles vendem em shopping lá, que você fica carregando ele e ele fica como se fosse flutuando no ar. Aquele balão ele possui gases diferentes, né, que são mais leves que o ar atmosférico, tá? Aqueles gases que estão dentro daquele balão, ele é menos denso. Então, só de responder aí, a gente já sabe que o ar tem peso, né? E pode haver alguns mais densos, ou seja, mais pesados, ou menos densos, mais leves, tá? Então, não se esqueça. Se você não anotou aí, pode anotar aí. Ar tem peso sim, tá bom? Primeira experiência, então. Para investigar se o ar tem peso, a gente vai usar 2 balões iguais, uma régua e 3 pedaços de barbante do mesmo tamanho. Então, o que eu vou ler, tá? É só para ficar mais fácil a correção. A segunda aí fala amarrar um pedaço do barbante no meio da régua. Então, como está bem claro na ilustração, né? Pediu para segurar um barbante e verificar se a régua está equilibrada. Então, você segurou o barbante e nivelou, né? Tem que nivelar, deixar bem nivelado, porque senão a régua pode cair. Próximo passo, marcar 2 pontos, cada um distante 10 centímetros no meio da régua, marcar os pontinhos lá, para ficar bem igual, né? A mesma distância que tem que ter aqui, tem que ter aqui, tá? E ele tem que ficar, a régua tem que ficar bem equilibrada, porque senão não dá certo não. Aí você vai pegar um balão vazio, veja aqui na mão direita do menino, ele vai colocar aqui, tá? E na marca. E o outro balão, aí no passo 6, ele vai encher e colocar no outro lado da régua. E o último passo é segurar a régua pelo barbante, amarrar no centro e observar o que vai acontecer.
Pergunta aí, então, na próxima página, né? Virou. Discuta com os colegas aí, pediu para registrar o que aconteceu, tá? Por que o lado da régua se inclina? Por que um lado se inclinou? Qual lado se inclinou? Então, dos dois balões, um cheio e outro vazio, você já sabe que o ar tem peso. Um se inclinou porque tem peso, né? Então, olha só, para que lado? Para o lado que o balão está cheio de ar. Porque você pegou aquele ar e colocou dentro dele. Por que isso acontece? Porque o ar tem peso. Muito simples, tá, pessoal? O outro ficou mais leve ou menos denso. Anota isso daí que isso é importante também, tá? Porque não tinha ar dentro dele, tá? Nesse daqui, ó. Mais pesado, né? Mais leve. Esse daqui ficou, então, mais denso. Esse aqui menos denso. Quem estava com a razão? João Pedro, né? Ou a Júlia, lá no início, né? O João, né, dizia que o ar tem peso sim. O João acertou. Isso aí, pessoal. D. Após realizar o experimento, você conseguiu observar que o ar tem peso? Sim, né? Como a gente já vem discutindo aí ao longo das nossas videoaulas. Em que outras situações do seu dia a dia você pode observar que o ar tem peso? Na hora de jogar bola, né? A bola murchou, ela fica mais leve. A bola, quando tá cheia, ela fica pesada. Isso quando a gente toma uma bolada, a gente tá jogando futebol assim, né? A gente recebe uma bolada no rosto. Nossa, fica aquela marca e fica pesada. E a gente recebe uma pancada muito forte. Não é mesmo? Porque a bola tá muito mais pesada do que uma bola murcha. Tá? Próxima, então, na próxima página, faz essa pergunta aí. O ar faz resistência? O que é resistência? Então vejam só no texto. Outro dia, Beatriz foi ao aeroporto com a mãe. Elas foram assistir a exibição da Esquadrilha da Fumaça e o salto de paraquedistas. O que mais encabulou Beatriz foi o fato de quando saltavam, os paraquedistas, né, desciam tão lentamente que pareciam dançar no ar. Que explicação você daria, Beatriz? Você também tem essa curiosidade? Para esclarecer a questão, vamos construir e testar um paraquedas, que era a próxima experiência. Muito importante, pessoal, entender o que é resistência, tá? Como no livro aí já diz, o ato de reagir à ação de outro objeto ou ser, ou ato de se opor ao movimento de outro objeto ou ser, tá? Então, reação de um outro objeto ou ser humano. O que é isso? O cara vai pular de paraquedas, entra no avião, vai lá no alto lá e ele tem massa, tá? Nós somos construídos de massa, nós temos peso também, tá? Lembra quando a gente falou do ar na última videoaula? Ele vai pular. Então, quais fatores estão ligados aí? A força da gravidade também. Mas a sua massa, o que vai acontecer? É lógico que ele vai cair, né? Só existe uma circunstância aí dele não cair, da pessoa não cair, né? Estando lá no avião no alto, ela sair aí da atmosfera terrestre, lá para o espaço, lá que já a força da gravidade já saiu, ele vai ficar flutuando. Aqui dentro da atmosfera há ação de resistência, tá bom? O que é? Quando a pessoa caiu, se houver um objeto que vai reagir com a ação dele caindo, vai evitar que ele caia. E que objeto que é esse? O paraquedas. Ele promove a resistência para que o homem, né, a pessoa que seja, não caia diretamente no solo. Então vejam só a experiência aí.
a gente ia precisar de um pedaço de pano, pode ser sacola, né? 2 metros de barbante, ou até menos, um bonecozinho, tá? Aí então a gente vai pegar a sacola, abrir ela, amarrar aí o barbante na sacola e no boneco, e, ou seja, você pegou a sacola ou um pano mesmo, deixar bem aberto, pegou o barbante, amarrou nela, amarrou no boneco, levou num lugar alto e solta, tá? Então, com o último passo, tá falando aqui, ó, escolher um lugar mais alto, né? Porque se for muito baixo não vai ter como, e soltar a sacola ou o pano e observar o que, que vai acontecer. Aí, pessoal, para dar certo, você não pode soltar de uma vez. Tenta soltar ele mais aberto, né? Se for sacola, é bom dar abrir ela antes assim um pouquinho. Quanto mais aberta a sacola, mais a chance de dar certo. O que, que vai promover então? Uma resistência, o mesmo fenômeno aí de um paraquedas. Então, olha só, o que, que fez o paraquedas se abrir? Aí, no caso, a sacola ou o pano. O ar que envolve a superfície da Terra, tá? Então, ele promove aí, ó, a resistência, impedindo que o, a pessoa caia. Por que ele demorou a chegar ao solo? Bom, a partir da hora que, olha só, porque a resistência do ar aplicou forças contra o movimento da descida do paraquedas. A partir da hora que a resistência, né, o plástico, ou até mesmo lá o tecido que faz o paraquedas mesmo, ele promove a resistência, ele vai cair de forma lenta, né, de forma gradual, ele não cai diretamente, tá bom? Outra experiência aí, ó, esse daí é legal também, muito simples de fazer. 2 papéis, tá? Um você vai amassar e o outro você deixa livre. Qual a diferença entre a queda da folha de papel amassada e da folha de papel aberta? Então você pegou os 2 papéis, amassou e o outro você deixou normal, não amassou. Soltou, o que aconteceu? A folha de papel amassada cai mais rapidamente, embora as duas tenham o mesmo tamanho e também o mesmo peso. Por quê? A folha que não está amassada promove o quê? Pode promover a resistência. Então ela vai cair, né, como se fosse um paraquedas. Agora, a folha amassada aqui, ó, não há nenhuma, tá bom? Então essa daí também, pessoal, é muito interessante. Para que ela aconteça também seria legal subir, se for possível, claro, com muito cuidado e orientação dos pais, subir em cima de uma cadeira, tá? Sobe um numa cadeira e sobe outro numa cadeira, aí vocês falam 1, 2, 3 e já soltou rapidão. Percebam que a bolinha amassada vai cair primeiro, tá bom? Então, podem fazer aí, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer, porque realmente é bem tranquilo de fazer, tá? Façam filmagens, tiram fotos. B. Por que então uma folha cai mais rapidamente que a outra? Porque amassada, né? É menor a superfície sobre a qual a força de resistência do ar é aplicada. A força de resistência do ar vai ter uma área maior na folha que não está amassada, beleza? Então, por isso aí que a folha amassada cai mais rapidamente. Então, vejam só, a turma resolveu fazer outros paraquedas com pedaços de pano de tamanho diferente. Uma de 60 por 60 centímetros, né? De 30 e 80. Então, qual que é o maior? De 80. Vai pegando a mãe aí. 80 é a maior, a menor é de 30 e a média é de 60. Então, maior, menor e a meio termo, a média aí.
Aí eles soltaram ao mesmo tempo todos os paraquedas, tá? E te pergunta, qual paraquedas chegará primeiro no chão? Ou seja, qual aquele que vai sofrer menos aí a força da resistência? Chegar primeiro vai chegar mais rápido. O menor, paraquedas feito com pedaço de pano de 30 em 30. Menor a área de resistência. Tá bom? Se é menor a área de resistência, pouca resistência, ele vai chegar mais rápido. Ele vai chegar caindo? Não. Ele não vai cair assim, literalmente, rápido, porque ele está sofrendo uma resistência. Só que em comparação ao maior, que tem a maior área, de 80, ele vai descer mais rápido. Qual a relação, então, existe entre a resistência do ar e o tamanho de um objeto? Quanto maior o objeto, maior a resistência de ar imposta nele. Simples assim. Próxima experiência também do aviãozinho de papel. Esse não precisava nem dos passos, né? Porque tem certeza que vocês sabem fazer um aviãozinho de papel. Bom, se fosse preciso, está aí, tá? Perguntas então. Como você soltou o aviãozinho? Então, o que a gente precisa? Dar um empurrãozinho nele, não é mesmo? Se a gente só soltar ele, as asas que está nele, né? Vai dar conta de manter ele no ar? Não. Eles precisam de uma força. Então, olha só, um impulso no aviãozinho para ele planar, mesmo ele tendo peso, não é mesmo? E por que o aviãozinho ficou no ar? Olha só, ele ficou no ar porque deu o empurrãozinho, né? E ele planou no ar, tá bom? Então, a resistência conseguiu manter ele no ar pela força que ele recebeu quando você jogou ele no ar, tá bom? Ele não possui asas. Essas asas vão garantir aí a resistência para ele planar, tá bom? É o mesmo, sim, quase mesmo fenômeno de um avião mesmo, de transporte de pessoas. É claro que guardadas proporções e tecnologia, mas um avião, ele não tem asa para ele planar, tá bom? Dizem, né, pilotos de aviões, mecânicos, dizem que a maior parte do tempo que o avião está consumindo combustível é durante a decolagem e durante a aterrissagem. Vejam só por quê. A decolagem, ele precisa de muita força, de um avião mesmo, para sair do solo. Então, precisa de muita força. Aí vai gastar gasolina. Mas depois que ele chega lá no alto, ele já está planando. A resistência, as asas promovem uma resistência do ar e quase ele não consome combustível nenhum, tá bom? Uma curiosidade aí para vocês. Então vejam só, todos os aviões ficando no ar ao mesmo tempo, o que aconteceu com eles? Então, olha só, não, uns podem voar mais, né, outros menos tempo, e assim, vai variar aí de acordo com o tamanho da asa que você fez, promovendo maior área, maior a resistência, promovendo menor área, menor a resistência, tá? Para que servem as asas? A se equilibrar no ar e dar a resistência, tá? E sem dar um impulso, o que acontece? A última questão, ele vai cair, infelizmente. Bom, então aí a próxima experiência esse texto aí muito interessante, falando do ar quente, o ar frio. Lembra que o ar quente ele é mais leve, né? Por isso que os balões e os dirigíveis conseguem sobrevoar. Então, podem fazer a leitura aí desse texto, que ele é muito interessante. Uma outra curiosidade aí, pessoal, que esse higrômetro é um material que pode servir, que é utilizado para medir a umidade relativa do ar.
Lembra que a gente já falou sobre a água? Agora nós estamos falando sobre o ar, né? Então, o ar, ele pode possuir água em seu estado sólido, tá? No ar tem umidade. Como que a gente mede essa umidade? Com esse aparelho aí chamado higrômetro. Última, esse daí na realidade não era uma experiência, né? São umas questões, tá? Lá na página 62, com o VOF. O calor aumenta a temperatura da camada de ar. O calor aumenta a temperatura da camada de ar. Sim, né? Calor consegue aumentar a temperatura de uma camada de ar. Verdadeiro. A chama da vela, ao produzir calor, diminui a temperatura do ar acima dela. Então, veja só. A chama da vela, ao produzir calor, diminui. Como assim que diminui? Não está produzindo calor. Aumenta a temperatura do ar. Tá bom? Falso. Segunda. Terceira. Ao ser aquecido, o ar fica mais leve e sobe. Ó, foi o que a gente falou no último vídeo aula. Verdadeiro. A porção de ar mais frio, mais pesado, das camadas mais altas, desce e ocupa o lugar do ar mais quente que subiu. Sim, verdadeiro também. Camada mais o ar mais frio, né? E mais pesado das camadas mais altas desce. O aumento da temperatura produzido pelo calor de chama da vela fez a espiral de papel girar. Então, é verdadeiro também, tá? Faz ele girar. Próximas questões. O que ou quem é responsável pelo movimento do ar no ambiente? Movimento do ar no ambiente. Quem pode promover isso? O Sol, tá, pessoal? Através da temperatura, não é mesmo? O Sol, calor, temperatura, consegue aí fazer com que o ar se movimente. Por que o ar, então, se movimenta? Através dessa diferença entre ar quente, né, e ar frio, fazendo aí o movimento do ar, essa diferença de temperatura. Você que já fez aí essa última questão, né, está te pedindo um texto, né, na realidade não é nem um texto, um resuminho assim. Quais são os elementos que compõem do ar? O que você já sabe disso? O que você já aprendeu disso? Enfim, como a gente já falou muita coisa, né? Vocês poderiam falar sobre o que ele é constituído, são gases que estão presentes aí na atmosfera, podem estar presentes aí também na hidrosfera, na litosfera, que são os continentes, né? A gente já falou do solo, da presença de oxigênio no solo, na água também, não é mesmo? Que a gente chama de hidrosfera, das características em que ele possui peso, tá? Quando também a temperatura pode interferir aí, no fato dele ser mais denso ou menos denso. Então, aí são as principais informações que a gente poderia colocar na última questão. Beleza, pessoal? Bom, encerramos então nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e não se esqueçam, juntos no caminho certo.